Fala rapaziada, saudações vascaínas a você que nos assiste por aí. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Tá entrando no ar esse girão de notícias aí, primeiro e único vídeo desse sabadão, dia 31 de agosto, encerrando o mês de agosto aí muito positivo para o Vasco. Então peço a você animado aí com essa fase do Vascão aí, para deixar aquele likezão que ajuda bastante, se inscreva no canal também para poder ajudar a gente a crescer cada vez mais. Peço para você também comentar aí, né? Quero saber dos seus palpites, das suas ideias, do que você acha do nosso Vascão aí também, o que você acha das notícias, enfim, comenta aí para a gente saber, né? Para a gente entender mais ou menos o que você pensa também sobre o Vasco. Eu peço para você também compartilhar esse vídeo nas redes sociais aí, não só suas, mas também nos grupos de WhatsApp, para a rapaziada ficar sabendo do que tá rolando aí no nosso gigantesco. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá, vamos à notícia aí que é o que nos interessa. Vamos começar, galera, com a Mizuno. A Mizuno entrou forte aí na disputa para poder ser a parceira do Vasco, né, para poder fornecer o material esportivo do Vasco aí, né, o enxoval, né, camisas, short, essas coisas todas que a gente já conhece. Entrou muito forte nos últimos dias, aumentou sua proposta, está correndo atrás, né, mas ao que tudo indica aí, pelo que a gente está escutando aí, né, tá tendo empresas aí que querem vestir o Vasco. Uma delas é a Mizuno, que já entrou forte, e também a Nike. A Nike também está muito forte nessa briga aí para poder vestir o Vasco da Gama. Eu particularmente gostaria que fosse a Nike, mas é a que pagar melhor, é essa mesmo, que tiver o melhor contrato, é essa mesmo, para o Vasco poder ter um material esportivo maneiro aí, não que a capa não seja, né, mas né, que melhore um pouco mais esse contrato para o Vasco em relação ao material esportivo do nosso gigantesco, para melhorar um pouco mais. A capa também fez alguns ajustes no contrato para poder tentar renovar, né, a Mizuno aí tá entrando quente, né, a Nike forte também nisso aí, enfim, tá tendo essa movimentação em relação ao Vasco lá, e a gente está gostando aí do que a gente está vendo, né? Mas tomara que o Vasco entenda e feche isso o quanto antes aí. Acredito que isso vai ser tocado com um pouco mais de frequência e velocidade após essa janela de transferência que está aberta aí, que eu já vou chegar nela rapidinho para vocês. Beleza, galera? Galera, falando em janela, né? O Eric Marcos, o Vasco está se aproximando aí de vender o Eric Marcos, né, para o time búlgaro, Ludor Gutierrez, sei lá se é assim mesmo que fala em búlgaro, né, mas é isso aí, né, ele o Vasco está quase finalizando a venda do Eric Marcos para o clube búlgaro, né, que vai pagar em cerca de 1.800.000 euros pelo jogador, cerca aí equivalente aí mais ou menos de 12 milhões de reais, né. Já disse para vocês aqui outras vezes, eu gosto do futebol do Eric Marcos, eu acho que ele ainda não se encontrou, né? Acho que até por falta um pouco mais de paciência nossa da torcida com ele, né? Mas ele ninguém chega no profissional do Vasco à toa, cara, eu acho, né? Então, assim, acho que é um garoto de muito potencial, que ele pode entregar um pouco mais, que ele pode fazer um pouco mais pelo Vasco, mas infelizmente não se adequou ainda, né? Ele me lembra muito o Peck no começo, né, cara? Aquele negócio de não conseguir render durante as partidas, depois a galera ficou chorando aí ainda do Peck embora para os Estados Unidos. Mas, enfim, o fato é que o Vasco já está aí se aproximando de negociar o Eric Marcos, é uma compra, né? O clube búlgaro está comprando ele, né? Por esse valor que eu falei para vocês, cerca de 12 milhões de reais, né? E é mais um cria deixando a gente para poder ir para a Europa, né? Tomara que dê certo, né? E falando agora quem pode chegar, o Pedrinho confirmou, né, para o podcast Cruz Maltino, perdão, né, em conversa com eles lá, Pedrinho confirmou para eles que está tendo negociações com dois atletas, né, um zagueiro e um atacante, né? A informação também foi confirmada pelo Euriquinho lá no Instagram dele, né? Ele que sempre solta ali uns spoilers ali, né? A gente acompanha para saber, né? E depois apura, obviamente, para poder saber se é verdade ou não. Mas
o Vasco pode estar negociando aí com o Uruguai e um espanhol, né? Vamos ver se é verdade realmente, se isso está na pauta do Vasco para os próximos dias. O fato é que a janela fecha dia 2, né? Hoje é dia 31, né? O fato é que o Vasco a janela fecha no dia 2 e o Vasco precisa correr contra o tempo. Depois o Vasco tem mais 10 dias para poder anunciar qualquer outro reforço que não tenha contrato, né, que está livre no mercado. Aí pode também, depois do dia 2 mais 10 dias aí para poder anunciar alguém. Vamos ver, vamos esperar, porque a gente precisa muito de um zagueiro, principalmente um zagueiro, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade aí na nossa zaga, né? Então vamos ver o que acontece, vamos ver quem que o Pedrinho pode estar anunciando nos próximos dias, ou até nas próximas horas, né? Vamos ver. Amanhã, dia 1º, dia 2, segunda-feira, encerra a janela, depois a gente vê o que vai acontecer. Galera, o Felipe Coutinho está fora do jogo de amanhã, né, contra o Vitória, muito por conta de que ele vai cumprir uma programação de treinamentos para que ele possa ser escalado para o jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Jogo importantíssimo, né? Jogo grande para a gente ir lá buscar a nossa vitória, a nossa classificação, né? Então o Coutinho ele vai seguir esse cronograma para poder ter condições de jogo para atuar contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, né? A fonte aí dessa notícia é o dia trouxe essa notícia aí, a gente, né, tentou confirmar aí durante o dia e conseguiu, com alguns contatos que a gente corre atrás, com algumas fontes, a gente conseguiu confirmar isso aí, tanto é que ele não está na lista de relacionados para o jogo de amanhã, né? E assim, também acho melhor que ele faça isso. O Paê fez isso e deu certo, né? A gente viu como o Paê voltou. Tá certo que o Paê tá oscilando um pouco, principalmente em alguns jogos grandes aí, né? A gente fica até bem preocupado que o Paê não é de oscilar em jogo grande assim, né? Ele sempre resolve, né? Então, assim, a gente fica um pouco preocupado. Mas, enfim, vai chegar a hora que o Paê vai resolver pra gente, assim, juntamente com o Coutinho. Acho que esse esquema de treinamento seria muito bom pro Vasco, né? E pro Coutinho também pegar mais confiança. Falando agora, galera, da relação da galera que foi para Salvador para enfrentar o Vitória. Eu estou passando para vocês que os relacionados que viajaram, o Vasco já está lá em Salvador para poder enfrentar o Vitória lá no Barradão. E foi a seguinte relação aqui que o Vasco soltou para vocês aqui. Alex Teixeira, David, Emerson Rodrigues, Galdame GB, Hugo Moura, Jean Davi, João Vitor e Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Michael, Matheus Carvalho, Paulo Henrique, Paípoma Rodrigues, Rayan, Rojas, Esforça Verrete e Vitor Luiz. Então o Rossi também está fora dessa lista, assim como também o Souza. O Souza também está fora dessa lista, né? Não apareceu na lista também. Enfim, a gente espera que o Vasco vá para lá amanhã e consiga, né? O Vasco já chegou lá na Bahia, né? Lá em Salvador. Espero que a gente consiga trazer uma boa vitória de lá, né? Então, assim, para dar um pouco mais de tranquilidade, para a gente colar um pouco mais no sétimo colocado, garantir a nossa posição de oitavo, né? Caso o Cruzeiro vença, a gente encostar um pouco mais neles lá, a gente conseguir de fato aí uma boa, como é que eu posso dizer, subir um pouco mais na tabela, a gente encostar um pouco mais no Cruzeiro e brigar por algo maior no campeonato. Acho que a gente consegue pelo menos uma pré-Libertadores aí. Eu estou muito confiante que a gente pegue aí, né? Mas eu estou mais confiante ainda no título da Copa do Brasil, sem sombra de dúvida. Copa é Copa, a gente precisa entender que o Vasco consegue jogar a Copa melhor do que pontos corridos por enquanto. A gente tem que entender isso, que a gente possa conseguir essa vitória aí diante do Atlético Paranaense passar. Mas um jogo de cada vez, vamos pensar no Vitória, né, amanhã e depois no Atlético Paranaense. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Peço para você deixar aquele likezão que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal também para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Comenta, compartilha. Ótimo final de semana a todos, ótimo sabadão. Tamo junto. Valeu!